É isso mesmo. O sucesso acontece quando ninguém tá vendo, quando todas as pessoas já foram dormir. E hoje é o dia dela. Bom dia, Carmen, tudo bem? Bom dia, que bom, prazer falar contigo, Lucy. Eu vi Prazer um todo pouco meu. aqui da tua história e eu vi que por um detalhezinho a pessoa entrou na justiça e pediu um monte de coisas e Uhum. tal, mas eu gostaria que você contasse para as pessoas que estão nos assistindo. Diga, Lucy, de onde você está falando, como que você começou, conta para o pessoal. Bom, eu tô falando de São Paulo, capital, né? Eu comecei em 2010. Eu já tinha a empresa de confecção e tudo, como era uma loucura, né? Eu fiquei grávida, daí falei, não, eu preciso de uma coisa mais tranquila por conta da minha filha, né? Daí eu comecei a vender na internet, vender coisas que eu tinha em casa mesmo, né? Comecei a vender desde 2010. Daí eu vi que estava dando certo. Eu tirava um dinheirinho por mês, fui dando certo, fui ficando. Não tinha empresa aberta ainda, né? Aí em 2013 eu abri a empresa e trabalhava sozinha. Embalava, fazia as coisas, ia no correio, fui fazendo sozinha, sozinha. Aí chegou Mas aí uma você hora, já estava vendendo mais coisas, ou mais você coisa. foi vendendo tudo que você tinha em Não, casa? não. Eu comecei a vender as minhas coisas e vi que dava certo e fui procurar fornecedor, né? Legal. Aí em Aí 2013 que a eu. gente percebe, Lúcia, desculpa te interromper, mas é aí que a gente percebe que quem quer vai lá e faz. E quem não Sim. quer fica arrumando uma desculpa, né? Sempre tem uma forma da gente fazer algo diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer. Sim, eu sempre fui atrás e aí eu comecei a ver oportunidades, né? E comecei a vender. E começou a dar certo, só que começou a aumentar as vendas e eu não conseguia mais ficar sozinha, né? E na época eu tinha um namorado, ele falou: Olha, eu conheço uma pessoa, ela é tranquila e tal. Ela tinha 18 anos. Daí eu trouxe ela para trabalhar comigo. Daí eu já tinha um lugar meu, entendeu? Já estava tudo organizadinho. E ela veio trabalhar comigo. E daí eu ensinei tudo o que eu sabia para ela, né? Aí ela começou a pegar o jeito, eu vi que ela tinha potencial, né? E ela foi fazendo as coisas, até o que eu não pedia, ela me trazia, e eu falei, não, beleza, vou ficar com ela. Registrei bonitinha, ficou tudo bonitinha, registradinho. E agora, ela ficou 3 anos comigo, né? E agora, hoje eu tenho 4 funcionários, né? E eu trabalho lá o dia inteiro, quer dizer, né? Fico sempre lá. Isso é um defeito meu, tô sempre lá. Acho que é ciúmes, né? Que se você fala, eu tenho um pouquinho. Geralmente a gente tem ciúmes e a gente acha que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente. E o Sim. preço que a gente paga por isso acaba sendo um pouco alto. Então, e aí essa pessoa, hoje eu vendo bem mais do que eu vendia, né? Eu fui inventando as coisas, o pessoal pedia, eu criava. Então, assim, na pandemia eu só cresci, né? Mas espera um E pouquinho, agora eu estou curiosa. Foi essa menina de 18 anos que entrou na justiça? foi. Ah, indicada, então era E, uma pessoa já conhecida, e assim, é importante a gente falar isso para as pessoas que estão nos ouvindo, porque eu sempre digo, né, aquela pessoa que você mais confia, é ela quem vai entrar na justiça. Porque exatamente. quando você não confia, você faz tudo certinho, centímetro por centímetro. Por quê? Porque você não confia naquela pessoa. É, Mas quando a gente confia na pessoa, a gente acaba relaxando em alguns pontos porque a gente confia, porque é uma sim. pessoa de confiança. Então eu Uhum. acho que foi assim excelente você trazer esse exemplo para a gente, porque eu falo muito isso, mas geralmente as pessoas falam, ah, imagina, é a pessoa que eu mais confio, né? É a pessoa que eu mais confio. E foram 3 anos de convivência. E quando ela entrou na justiça, ela estava trabalhando com você ou você tinha desligado essa pessoa? Não, na verdade, essa é uma coisa recente, né? Ainda não aconteceu a audiência, vai acontecer, Uhum. né? Recente. E foi recente. E foi assim, a gente começou a pegar, comecei a pegar no pé dela querendo ver resultado, ela espanou, aí ela chegou uma hora e falou assim, olha, não tá insustentável para mim. Falei, tá bom, então tá, o que você quer fazer? Tô indo embora, não pediu aviso prévio nem nada. Então, e aí ela, quando ela foi acertar as contas, ela achou que ela tinha direito ao aviso prévio, mesmo não tendo cumprido. Não, ela E pediu a conta, é descontado do salário. sim, Mas você aí tem a cartinha dela pedindo a conta? sim,
feito à E lá na mão. cartinha, ela escreveu que ela não ia cumprir o aviso prévio, que ela ia Sim, sair imediatamente? sim, Fechou. Com essa carta, você realmente vai e desconta o aviso prévio dela, tá certinho? E sim. aí? Aí então, aí ela ficou possessa da vida, porque não recebeu, achou que iria receber e tal. Eu poderia até falar, olha, como você trabalhou muito tempo comigo, entendeu? Eu acho que não é porque você, como se fala? Justamente você não tem que receber. Mas eu, como você ficou um tempão comigo, que eu quero te dar esse valor, entendeu? Só que eu tinha certeza que ela ia me colocar na justiça, porque ela é o jeito E da pessoa, Lucy, eu né? acho assim, o que é certo é certo. Porque se você a dispensasse, ela ia querer receber os 30 dias. Ela Sim. ia querer. Uhum. Então, eu acho assim, a lei, ela é muito clara. A pessoa que rompe o contrato, ela realmente paga os 30 dias. E ela simplesmente te deixou na mão. Por Sim. mais que ela tenha sido uma boa empregada durante esses 3 anos que ela esteve com você, no Uhum. momento em que ela pediu a conta, te deixou na mão. E aí Muito. é que entra essa multa dos 30 dias. Porque o que ela fez não é correto. Não é correto. Eu realmente não teria tirado essa multa dela, assim como você não tirou. Eu acho que você Uhum. agiu certo, na minha percepção. Mas e aí? Conta mais. Então, agora, que acontece? Quando ela entrou, ela precisava de mais, a gente precisava de mais uma pessoa. Daí ela falou, olha, eu tenho um amigo. Esse amigo é muito bom, não sei o que, sei o que lá. Eu falei, bom, deixa eu fazer a entrevista com ele. Aí eu fiz a entrevista com ele e achei ele uma pessoa super educada e tal. E começou a trabalhar na empresa, certo? Por Aham. indicação dela. Aí, o que aconteceu? Essa foi a minha segunda burrada, né? Primeira foi ter contratado ela. A segunda foi ter contratado o amigo. Aí eu Então, contratei o deixa eu fazer uma amigo. pausa para colocar o holofote nisso que você está falando. Duas indicações. Quando eu falo para Uhum. vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com indicações, com amigos, com parentes, é sério isso. É muito sério. Vamos É. ver como é que você se saiu na segunda indicação. Mas antes, deixa eu falar para a Alcineia, que ela falou que a trabalhista dificilmente ganha para o patrão. Sim, porque o patrão não assiste minhas lives. O patrão não assiste minhas lives, não faz as coisas direito, faz tudo errado. Tem lá uma advertência que ele aplica, que foi o contador que enviou, e contador faz contabilidade, então aplica advertência errado, faz tudo errado, contrato errado, não faz alteração na carteira de trabalho, né? E aí é lógico que o patrão acaba perdendo quando essas coisas acontecem. Mas se o patrão assistir minhas lives e fizer aquilo que eu estou pedindo, né, para vocês fazerem, que eu estou sugerindo que vocês façam, isso muda, viu, Alcineia? Muda com certeza. Eu tenho várias alunas que sim ganharam na justiça. Por quê? Porque tinham tudo por escrito. Inclusive, Luci, essa coisa que eu sempre falo, escrever as atividades do empregado, eu tenho uma aluna, Vilma, que tem buffet. E todo mundo sabe que buffet tá desesperados, né? Porque não tem festas e eles já estão há bastante tempo. O motorista dela entrou na justiça contra ela. E o motorista, o que que ele pediu? Ele disse que ele tinha que colocar as mesas, né? Ele tinha que colocar as mesas, arrumar as mesas, organizar as mesas, e que depois ele tinha que voltar lá para o buffet, dar baixa no estoque, mandar lavar as toalhas, tal. Então ele pediu acúmulo de função. O juiz pegou a descrição com as atividades dele, com a letra dele, e o juiz falou: essa letra é sua? Ele falou: é, sim, senhor. Então, lamento muito, mas não tem acúmulo de função. Você sabia exatamente para que você foi contratado. E acabou aí. Então, quando eu falo que essa descrição das atividades pode salvar uma empresa, é porque eu já vi isso acontecer várias vezes, várias vezes. E aí, Alcineia, não adianta ter tudo documentado se você documentar errado. Se você faz uma advertência escrito que, de acordo com o artigo 482, se isso se repetir, vão ter umas sanções mais severas, já fez errado. Já fez errado, porque você está ameaçando o empregado. E essas advertências que saem do sistema da contabilidade, ele é assim, ele é assim. Então, não tem jeito. Não tem jeito e aí a gente perde mesmo. Mas, Luci, eu só estou te contando porque como você tem várias outras empregadas e agora você vai fazer a descrição das atividades dela. Tem até uma live de quase 2 horas que eu fiz no YouTube que chama Como Lucrar
como lucrar com a descrição de cargo. E lá eu ensino tudo no passo a passo, mostro a planilha como que ela deve ser, mostro tudo certinho. Como lucrar com a descrição de cargo. Vale Já muito a anotei pena aqui. para as suas outras funcionárias. Mas me conta, aí essa mulher, ela te processou, ela não recebeu o que ela achava que ia receber na rescisão. E o que ela te pediu na rescisão, no processo? Então, ela fez um carnaval, né? Ela pediu, como é que fala? Horas extras, ela não tem horas extras, né? Saía antes até do horário, 4, 5 minutos, já estava batendo o cartão, já estava indo embora. Só que o que acontece? Na hora do almoço, ela fazia uma confusão de horário. Falava que esquecia, batia errado, isso sempre. Eu falava, precisa corrigir isso, você precisa corrigir isso. E ela estava sempre, então eu acho que já fazia por má fé. E então ela pediu horas extras, ela pediu para eu poder, como que fala? Mudar lá o cargo dela, porque ela não é auxiliar de escritório, entendeu? Ela era gerente administrativo. Com 21 anos? Com 21 anos, e assim, eu ficava o dia inteiro na empresa, 4 funcionários, e ela era gerente administrativo, né? Aham. Mas o que ela tem de prova de que ela era gerente administrativa? Baseado em que ela disse isso? Então, ela falou que atendia telefone, fazia vendas, fazia não sei o quê, mas ela, é isso que tem para fazer na empresa, não tem outra coisa. Então, para ela ter o cargo de gerente administrativo, ela deveria abrir e fechar a empresa, contratar pessoas, mandar pessoas embora, promover pessoas, e ela não fazia isso. Um gerente administrativo é a pessoa que aplica advertências, é a pessoa que substitui o dono, e que ela sabe aplicar advertências, contratar pessoas, mandar pessoas embora. Esse é o gerente administrativo. Ele tem poder diante da empresa, ou mesmo um gerente de produção. Um cargo de gerente é uma pessoa que gerencia, não é uma pessoa que está no operacional. Treinador não joga. O gerente, ele gerencia. Então, a partir do momento que ela descreve as próprias atividades dela, dizendo que ela fazia isso e aquilo, ela mesma está dando um tiro no pé e ela mesma está comprovando que ela não era gerente. Mas que petulância, né? Que tadinha, nossa, chega a dar pena mesmo, porque ela está estragando com a carreira dela com 21 anos de idade, entrando com processo na justiça. Sim, e outra, né? Ela falou que a empresa era insalubre. Uau! E mandou fotos, assim, do estoque. E lógico, eu tenho estoque cheio, porque nós estamos na pandemia, preciso do estoque. Vai tirar foto do estoque? Não era lá que ela trabalhava, entendeu? O estoque é uma coisa que ela não ia. Então, ela tirou foto do estoque. O que mais ela está pedindo? Lucy, só um instante. É que eu quero estar te ajudando com esse processo, né? E também estar te ajudando a evitar futuros processos. A empresa que faz o nosso exame médico, eles fazem também o PPRA e o PCMSO, que vem um técnico de segurança na sua empresa e a única pessoa que pode identificar se existe insalubridade ou não é o técnico de segurança. Então, o técnico de segurança, ele vem, ele avalia se a luz está adequada, ele avalia se as cadeiras estão adequadas. Eu tenho também uma aluna, a Anitta, e ela contratou PCMSO, PPRA, e ela tem uma pastelaria no Sul, lá no Paraná. E a mulher pediu 100 mil na justiça, 100 mil. Dinheirinho bom, né? Dá assim para fazer um churrasquinho no fim de semana. Sim. 100 mil reais, porque ela dizia que ela tinha o ombro disforme, porque ela mexia 80 quilos de carne na panela. E aí ela pediu 100 mil, dizendo que nunca mais, que o ombro dela e tudo mais, que não tinha mais jeito. Simplesmente a Anitta tinha PPRA e PCMSO. Ela mexia 80 quilos de carne, mas eles eram calculados, né, para ir sendo feito durante todo o dia. Não era de uma única vez. E tinha tudo isso documentado, e inclusive o técnico de segurança, ele avaliou o tamanho da panela e quanto de carne cabia na panela. E aí ela perdeu a causa. Então essa ideia da Alcineia de que realmente a gente perde todas as causas, não é verdade. Essa mulher perdeu a causa, não recebeu absolutamente nada. A gente perde porque a gente não tem os documentos. Primeira coisa que eu sugiro para você fazer hoje, chama técnico de segurança da empresa e faz o PPRA e o PCMSO. E eles vão vir para fazer toda essa análise da tua empresa. E aí você tem isso para estar
para estar utilizando, né, de documentação. Tá. E aí já vai estar provando que não existe a insalubridade que ela diz que tem. E também, quando você faz isso de cada cargo que você tem, já vem certinho quais são os exames médicos que aquela pessoa, para desenvolver aquela função, precisa fazer. Então, é super importante tudo isso. Tá. E aí, o que mais ela pediu? Bom, ela pediu que eu corrija o cargo dela na carteira, que as horas Para gerente. Para gerente, gerente administrativo. E que mais que ela pediu? Que eu me lembro, acho que só isso, que a advogada leu uma vez só para mim, eu já fui, sabe? Sobe o sangue na hora, né? Sobe o sangue. Já sobe o sangue. Mas é muito importante que você faça com calma a análise de cada um dos itens. E essa questão das horas extras, né? Uma coisa que eu sempre digo para todo mundo, e eu quero falar isso para todo mundo que está aqui. Ora, as horas, elas precisam ser marcadas, porque a lei, ela é um tanto quanto, né, contraditória, no sentido que a lei diz que se você tiver até 10 empregados, você não precisa marcar o ponto. Mas se você tem um único empregado e essa bênção entra na justiça e diz que faz as horas extras, né? Um único empregado, ela entra na justiça e diz que faz as horas extras. Você tem que provar. E aí você fala, mas como é que eu tenho que provar se a lei diz que eu não preciso marcar o ponto? Sim. E aí o empregador perde. Então tem essas deixas, né, que a gente não pode levar isso a sério. Mesmo que você tenha menos de 10 empregados, mesmo que você tenha um único empregado, registre o ponto. E se você tiver até 2 empregados, tem um sistema de ponto digital que você pode colocar no celular da empresa que chama Aponte-me. Eu utilizo o Aponte-me e até 2 empregados é gratuito. Tem outros sistemas também, tem o Tangerino, tem o Ponto Mais, tem vários sistemas. Eu tenho o Ponto Mais, só que mesmo no Ponto Mais, ela batia 15 minutos depois do horário do almoço, falava que esquecia, entendeu? Maravilha. Onde é que está seu erro? Vamos achar teu erro para isso não acontecer mais. Eu entendo que ela batia o horário errado, né? E aí ficava o horário errado no Ponto Mais. E tem o Ponto Mais, tem o Tangerino, tem um monte, tem vários. É que o Aponte-me, para quem tem até 2 funcionários, é gratuito. Então é por isso que eu gosto sempre de falar do Aponte-me, porque os outros não são gratuitos. Mas me diga uma coisa, onde que está o erro? O que você deveria ter feito diferente? Eu deveria ter notificado ela, eu deveria ter mandado um e-mail para ela, falando, não, o que eu deveria ter feito. A única coisa que você pode fazer, aplicar uma advertência. Pois é, se eu tivesse aplicado não é e-mail, não é notificação, não é nada. É simplesmente uma advertência para registrar que o ponto estava fora do horário. E aí você aplicaria uma advertência e colocaria, simples, fala assim, você nem precisa chamar de advertência, porque as pessoas têm ranço de advertência, relaciona isso com justa causa, porque as pessoas pedem para o contador fazer, e o contador que não tem culpa nenhuma, contador que é essencial na sua empresa, contador faz contabilidade, então ele vai pegar aquela que o sistema entrega para ele e te manda, mas aquela é contra você. Porque aquela fala do artigo 482, e aí o juiz fala, você estava armando uma justa causa. E aí, tua advertência vai por água. Qual é o objetivo da advertência? Trazer a pessoa de volta para o contrato, corrigir a pessoa. Então, a advertência tem que estar totalmente escrita falando da sua preocupação. Então, quando a pessoa registrou que ela fez 45 minutos de almoço, por exemplo, em lugar de 60, você vai aplicar uma advertência e você vai falar para a pessoa, olha, eu vou registrar que você fez 1 hora de almoço e marcou 45 minutos. Então, você vai colocar fulana de tal, no dia tal, registrou o ponto inadequadamente, pois ela teve 1 hora de almoço e registrou 45 minutos. Para a sua segurança, para o cuidado com a sua saúde, você não pode abrir mão do seu direito de fazer 60 minutos de hora extra. E aí você já envolve isso, né? Saúde e tudo mais, dos 60 minutos, que é o direito dela. É isso que o juiz quer ler. A gente tem que escrever aquilo que o juiz quer ler. Aquilo que o juiz quer ler é aquilo que a gente tem que escrever. E aí você coloca e notifica. E por isso ser considerado um ato grave, não deve voltar a se repetir. Assinou, assinou. Então, quando a pessoa vê aquilo, ela assina, porque não está falando nada de
de que ela fez coisa errada, só está falando, né, que houve esse esquecimento. E depois, se ela volta a fazer isso, vai ser registrado novamente. Eu sei que você não fez porque você confiava nela. Você sabia que ela tinha feito uma hora de almoço e você confiava nela. Eu entendo tudo isso. A gente pode continuar confiando, a gente pode continuar amando as pessoas, mas nós precisamos ter tudo documentado, né? É a mesma coisa que eu sempre falo sobre a pandemia. Tem que estar documentado que existe álcool em gel espalhado na empresa toda, que a pessoa deve utilizar, que é proibido trabalhar sem máscara, que a pessoa tem que lavar as mãos abundantemente ao longo do dia, que ninguém pode ficar próximo mais do que 1 metro um do outro, que não deve existir essa proximidade. Tudo isso a gente sabe, mas tudo isso tem que estar escrito. Porque amanhã ou depois, por uma infelicidade, a pessoa venha a falecer, não importa que ela pegou Covid na missa, no culto, no pancadão, na rave, não importa onde foi. Não faz diferença nenhuma. Sim, A sim, família dela vai dizer que pegou na empresa. sim. E aí a empresa vai falar o quê? Não, aqui não foi, né? Mas cadê os documentos? Cadê uma advertência porque a pessoa estava sem máscara? Não tem advertência. Então a gente precisa ter as advertências. As advertências é a única prova que nós temos para mostrar para o juiz de que a gente cuida da nossa equipe. Se você não tem advertência, é como se você não cuidasse da tua equipe. Porque a CLT inteirinha é a favor do empregado. Inteirinha, menos o artigo 2, que ele diz que é o empregador quem assalaria e é quem dirige a forma que as pessoas vão trabalhar. Então, é a única palavrinha que tem lá que é a nosso favor é dirigir. Mas muitas vezes os empresários não se dão conta de que são eles que têm que dirigir e documentar que estão dirigindo. Então, eu acho assim, Carmen, a gente tá tão preocupado em manter a empresa andando, faturando, e essas coisas acabam você deixar passar, entendeu? Ela era uma pessoa insubordinada, não podia usar o celular na empresa, mas ela tinha no celular da empresa, ela tinha todo o familiar dela, entendeu? Todos eles cadastrados no WhatsApp. Então, assim, ela é uma pessoa totalmente insubordinada. Ela também vendia pela internet algumas coisinhas e usava o tempo do trabalho para fazer isso. E eu tenho isso, eu tenho um áudio dela falando isso, entendeu? Eu tenho ela saindo na pandemia, indo no correio, postando as coisas. Então, assim, é uma pessoa Mas que... você sabe que perante a lei, você não vai poder usar nada disso, né? Não, eu não sei. Nada disso você pode usar. Não, não pode. Ela tinha as pessoas cadastradas no celular dela porque você permitiu. Ela foi no correio porque você permitiu. Ela vendia as coisas no horário porque você permitiu. Não, e se você permitiu, sim, você permitiu, você não fez nada. Você podia ter aplicado nela uma suspensão, mas você não fez nada. E quando você não aplica advertência, suspensão e justa causa, como é que a justiça entende isso? Que você está dando o perdão tácito. Quando a pessoa, você tem uma regra que não pode usar o celular, e a pessoa coloca todos os familiares no celular, e o empregador não faz nada, é porque ele está concordando, ele está perdoando. Então, mas é assim que a lei entende. Mas mesmo sabendo depois que ela saiu? Então, de uma forma ou de outra, é negligência do empregador que não fiscalizou como é que a regra estava sendo cumprida. O juiz sempre vai estar responsabilizando o empregador por isso. É por isso que quando a gente aplica uma regra, eu até falo muito isso para os meus alunos, quando a gente está fazendo o regimento interno, eu falo, não faça um regimento interno, faz uma única política de cada vez para dar tempo de você observar. Se você aplica uma política de que não vai poder usar o celular, você tem que estar em cima do celular de tudo aquilo. E tem também uma política de celular corporativo. Normalmente, quando a gente escreve sobre o celular corporativo, a gente escreve que a pessoa não pode colocar aplicativos, não pode incluir pessoas, né, que não estejam relacionadas com o trabalho, não podem usar o celular particular. Então, quando a gente aplica a política, a gente fica em cima o tempo todo. Mais ou menos 1 mês, 2 meses, as coisas se assentam, aí a gente aplica uma segunda política. Tem uma pessoa que ela chegou na sexta-feira, fez uma reunião com os empregados e falou, a partir de hoje ninguém mais paga as máquinas para trabalhar, para ir fumar, porque eles pagavam as máquinas e iam fumar.
A partir de hoje, ninguém mais entra sem uniforme. A partir de hoje, em vez de 20 minutos de café, vocês vão ter 5 minutos. Ela colocou umas 20 regras de uma vez, numa reunião de sexta-feira. Na segunda-feira, ninguém nem olhava na cara dela. As pessoas passaram por ela e alguns nem foram trabalhar. Então, a gente nunca pode querer aplicar um regimento interno de uma única vez. A gente aplica uma regra para que a gente possa ter tempo para fiscalizar. Porque é isso que diz a lei. Se você aplicou a regra, mas você não fiscalizou, o juiz vai te responsabilizar por negligência. E aí você não vai poder dizer, ela fez isso e eu não vi. Ué, mas o celular não é seu? É assim que o juiz vai falar com você. Não fique brava comigo. Não, eu só estou te dando a notícia como é que o juiz vai reagir. Sim. Porque é assim que o juiz vai reagir. Então, não mate o informante. Eu sou só a informante. Eu não estou defendendo o juiz, nem dizendo que isso é certo, nem dizendo que não é. Mas é assim que o juiz ele vai reagir. A gente tem que ter muito, muito cuidado e muita atenção a isso. Então, isso você nem pode usar de prova. E tudo aquilo que a gente não aplicou uma advertência, a gente perdoou. A pessoa chega atrasada, a pessoa faltou. Mas você perdoou? Não, eu não perdoei. Mas você fez o quê? Né? Se não tem advertência, se não está documentado, existe o perdão. Sem documento, mas eu falei com ele. Mas eu disse que não era para ele faltar mais. Mas eu fiquei no pé dele. Eu tenho um funcionário que chega todo dia atrasado. E estava aplicando advertência todo dia nele. Aí eu falei, então não me faça isso, não pode. Não pode aplicar várias advertências. Se você aplicar várias advertências do mesmo, o juiz vai dizer que você não está educando ele, que você está pondo o funcionário a perder. Aí eu mudei. Aí eu coloquei aquilo que você falou. Que eu já tinha avisado ele. Que ele não estava se corrigindo. Corrigindo, isso. Aí depois eu apliquei outra e falei que ele estava, não sei, inibindo que eu dirigisse a empresa. É uma coisa assim, que você falou lá. Confrontando. Ele confronta. Isso. Exatamente. Só que aí você tem que aumentar a punição. Porque senão a pessoa acha que é palhaçada. Então, você aplica uma advertência, quando é uma coisa assim bobinha, né, tipo chegar atrasado, ou é algo do tipo faltou, o juiz não acha isso importante, ele acha isso bobo. Então, nós temos que documentar de que a gente está querendo educar a pessoa. É importante que você tenha um contrato com o horário de trabalho que ele entra, e aí ele chega atrasado, e aí você vai aplicar uma advertência, você vai aplicar outra advertência porque ele chegou atrasado. Na terceira, é porque ele não se corrige. E depois, a quarta, você já não vai aplicar advertência, suspensão. Chegou atrasado, você está suspenso no dia de hoje, pode voltar para sua casa. E aí ele vai estar suspenso no dia de hoje. Você está sendo suspenso por não ter chegado no horário. E desta forma, estar confrontando o poder de dirigir a empresa. Porque você já foi advertido no dia tal, você já foi advertido no dia tal, você já foi advertido por não se corrigir. E você manter este mesmo comportamento é confronto. E aí, quando você manda o cara de volta para casa, com uma suspensão que você mesma faz, você viu que o cara não apareceu, já vai no computador, senta e digita a suspensão dele. Fulano de tal está sendo suspenso no dia de hoje, né, por estar confrontando o poder de dirigir a empresa. Pois, e aí você explica, está atrasado tantos minutos, tal, no seu serviço, e daí você vai relatar todas as outras advertências que você já colocou. E aí, vai doer. Aí vai doer. Por quê? Vai faltar o dia e ele perde o domingo. E se você faz isso numa semana que tem feriado, ele perde o dia, o domingo e o feriado. Desconta 3 dias daí do salário dele. E se ele voltar a se atrasar, você manda ele para casa e já dá logo 2 dias de suspensão. Por quê? Ele repete o comportamento. E aí você já pode dar uma justa causa na pessoa com segurança. Quando você aplica uma justa causa, por que as justas causas são revertidas? Porque o juiz fala assim, você não deu oportunidade para a pessoa corrigir o seu comportamento. Se atrasar, pode ter acontecido algo em plena pandemia, coitado. Então você fala, dei sim, seu juiz. Olha aqui. Essa advertência, essa suspensão, ele realmente não me permitia trabalhar. E confrontar o poder de dirigir a empresa, isso é gravíssimo, isso dá justa causa. Atraso não dá, falta não dá.
E aí, ou ele vai se sentir, como a Angelina está falando, né? Ou ele vai se sentir muito pressionado e acaba pedindo a conta, ou ele vai ser dispensado por justa causa. Mas ficar fazendo pirraça para ser mandado embora, não. Isso não. Essa coisa da pessoa coloca a mãozinha na cintura e fala assim, se não tá bom para a senhora, me manda embora então. Vou mandar, fofo, mas não vai ser do jeitinho que você quer. Não vai ser ficando em casa para receber o seguro-desemprego, sem estar desempregado, nem recebendo multa de fundo de garantia. Não. Se não tá bom para mim, eu realmente mando embora, mas vai ser por um justo motivo que a pessoa tá me dando. E tá tudo bem. Porque a pessoa foi contratada para trabalhar as 44 horas, né? Então, eu quero só estar trazendo essa clareada para você, porque você tem outras pessoas na tua equipe. Faz sentido? Faz, claro que faz. E a sua empresa não vai fechar, sua empresa vai só crescer. Então, mais pessoas virão para a sua equipe. E aí é muito importante. E é muito importante, à medida que a tua equipe cresce, como você já tem 4 pessoas, que uma delas se torne uma líder. Isso é muito importante. Eu coloquei uma outra pessoa agora, né? Tem uma semana que ela está na empresa. Ela já é mais velha, entendeu? Também por indicação. Porque eu tenho um problema gravíssimo com, sabe? Gravíssimo. Eu tenho que me tratar. Porque eu acabei de pegar 2 com indicação, estou tendo problema, e aí vem uma pessoa, sabe, por indicação. Eu falei, bom, vou experimentar. E ela tá dando certo, assim. Mas dessa daí eu já fiz aquela norma interna, ela já assinou, entendeu? Já é mais tranquila, assim. E é isso. Acompanha. Deixa eu só responder aqui algumas dúvidas sobre as advertências. A Cleneide está perguntando se pode escrever notificação. Não. Advertência é um documento que tem que estar escrito advertência. Notificação é outra coisa. Se você fizer isso, Cleneide, você perde o teu documento. E a Poliana está dizendo que é muito difícil no ramo alimentar. Sim, com certeza absoluta, é bem difícil. Por isso que dá uma olhada no que eu acabei de falar para a Lucy. Se ela tem 4 funcionários, é muito importante que um deles seja o líder. Para quê? Para que ele fique realmente próximo. Mas, Poliana, tem muito a ver com a forma com a qual você aplica a advertência. Por exemplo, eu tenho uma aluna, a Elaine é do Piauí, e ela está à frente de uma padaria com 25 pessoas. E ela aplicou 7 advertências numa única manhã. E como que ela aplicou? As pessoas não estavam usando máscara, ela chamou cada uma na sua sala, porque a advertência tem que ser extremamente sigiloso e respeitoso, e ela chamou cada pessoa na sua sala, e aí ela falou para a pessoa, você é muito importante, a sua vida é importante, a sua esposa está te esperando, os seus filhos estão te esperando, essa doença é muito grave, essa doença pode tirar você da nossa padaria, e nós não queremos isso. É por isso que eu estou documentando que eu tenho interesse pela tua vida. Eu quero que você fique, porque você vai fazer muita falta aqui. Então, eu estou documentando que você não estava usando máscara. Ela aplicou 7. Teve gente que chorou na frente dela e falou assim, Dona Elaine, nunca ninguém se preocupou assim comigo. Então, o problema da advertência é não saber aplicar a advertência. Esse é o problema. Cleneide, você está fazendo várias perguntas. Cleneide, você está perguntando se a pessoa foi no médico, não tem atestado, não sei o que. Gente, é simples. Tem atestado médico, tem um atestado que abone a falta, ok. Não tem, é advertência. A história da pessoa não é nem para ficar conversando por WhatsApp quando a pessoa falta. Você sabe, né, Cleneide, que não é para estar conversando com a pessoa. A pessoa faltou, você aguarda ela voltar, pergunta se ela está bem, pergunta se ela trouxe um documento para abonar a falta, porque pode ser casamento, nascimento de filho, morte, ascendente, descendente, e um que eles não podem ficar sabendo, mas se eles tiram sangue, também é abonado. E eu já vi funcionário tirar sangue de sexta-feira e de segunda-feira. O que ele fez? Ele foi para a praia, né? Tirou sangue, foi para a praia, ficou sexta, sábado, domingo, segunda. Segunda chegou mais cedo, foi lá e tirou sangue. E aí ele conseguiu 2 atestados. Tudo isso abona. Mas se a pessoa não tem nenhum atestado, é advertência. Ou é atestado ou é advertência. E a gente não fica chamando de advertência porque existe uma cultura de que a advertência é ruim, mas a advertência não é ruim. A advertência, ela é uma coisa boa.
para cuidar das pessoas e para documentar para o juiz que a gente está cuidando das pessoas. O que mais, Lucy? Só falamos dela. O que mais eu faço para te ajudar? Me conta. Não sei se eu te Bom, ajudei até agora. assim, eu queria saber como que eu faço direitinho, sabe? A norma interna eu já fiz, a Mas você advertência. fez uma norma interna sobre o quê? Não, eu explicando são as regras dentro da empresa. Não pode usar Então, é que tem celular. uma no Google que vem escrito assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, Não, não. deveres, não sei o quê. E quando você coloca uma norma assim, não pode usar o celular, você não está sendo clara. Por isso que eu gosto muito de uma política para cada assunto. Por quê? Ele não pode usar o celular. E se ele ficar com o celular no bolso, pode? Não. Mas você não falou isso. Você Não, disse não pode usar o celular. eu coloquei o uso do celular durante o trabalho não é permitido. O celular Sim, é deve o que as ficar pessoas fazem. o celular deve ficar na caixinha, tarará, tarará, só vai ser disponível, vai ficar disponível, mas para usar na hora do almoço ou na hora de for embora. Tá. E aí, se roubarem o celular dele, você escreveu isso na regra? Não. É importante, porque depois vão roubar o celular dele, ele vai dizer que a culpa é sua. Que antes, quando ficava no bolso dele, não roubavam. Ele pode colocar o celular para carregar na tomada? Não coloquei isso lá. Então, aí ele chega, ele fala assim, ai, sabe o que, dona Lucia, eu tô sem bateria aqui no meu celular, eu posso deixar aqui carregando? Porque depois, a hora que eu for embora, eu não vou ter bateria. E aí ele deixa carregando, só que ele vai deixar perto dele, porque ele quer olhar o celular. E aí é muito mais fácil para ele poder estar usando. Então, a gente tem que pensar nisso tudo. E a gente tem também que entregar um número de telefone, caso alguém tenha algum problema de saúde na família, alguma coisa urgente para fazer, para ligar. Então, tudo isso vem na regra do celular. Geralmente, as pessoas colocam também que não pode colocar telefones de clientes no celular particular, não pode fazer contato com clientes no celular particular. Coloquei. Talvez não seja o seu caso, mas lojas, é muito comum as pessoas trazerem os clientes. Eu já vi uma loja que eles faziam cama, berço, guarda-roupa, tudo infantil, tudo de bebê. E aí, não era barato, porque era realmente coisa de muita qualidade. Então, as vendedoras usavam seu celular e pegavam todos os telefones do cliente. Aí, quando o cliente não comprava, elas ofereciam de um amigo que fazia por fora muito mais barato, sem nota fiscal, sem nada, né? E fazia muito mais barato e elas ganhavam a comissão desse amigo. Então, eu acho muito perigoso quando a gente usa o celular do empregado para que o empregado possa ter contato, né, com os clientes e tudo mais. Não, a gente tem que ter esse respeito. A gente tem o celular da empresa mesmo. Eu te pergunto, porque teve uma pessoa que falou assim, como eu faço? Eles usam o celular para bater foto dos produtos para mim, para colocar no Instagram. Mas eu não quero que eles usem para falar no particular. Aí né? já não dá, né? Olha aqui a Edna falando. E os abençoados que vão para o banheiro para usar? Vão, se você permitir. Eu tinha uma aluna que ela colocava o armário dos celulares dentro do banheiro. Aí não funcionava mesmo. Eles iam para o banheiro e pegavam. Então, se esse celular está trancado num determinado lugar, seja um armário, um lugar para colocar bolsa, hoje é muito comum aqueles armários bem pequenininhos que só cabe o celular mesmo dentro e cada um tem sua própria chave. É importante saber de quem vai ser a chave, se perder a chave, responsabilidade de quem, e se for roubado, a empresa não tem nada a ver com isso, que a recomendação é não trazer. Essa é a recomendação, né? E a empresa faz tudo isso. Por isso que eu acho assim, tem que ter uma política inteira só de um assunto. Aí você vai falar de uniforme. Aí tem que ter uma política do uniforme, qual é a durabilidade do uniforme, quanto tempo imagina-se que esse uniforme vai durar, que se ele durar antes, para avaliar o que aconteceu, porque se foi mau uso, né, tipo a pessoa chegou e colocou na água clorada, né, no cloro para limpar. O uniforme não vai durar nada, né, vai para o lixo rapidinho. Se quando a pessoa sai, vai ser devolvido o uniforme no dia, né, que ela sai da empresa, no último dia da empresa, caso contrário vai ser descontado do salário, se ela perde o uniforme, se ela rasga o uniforme, se ela pode ir no shopping com o uniforme, se ela pode sair com o uniforme, né? Tudo isso tem que estar escrito, então é uma norma inteirinha só falando de uniforme. A gente tem que pensar em todas as possibilidades que podem acontecer.
Então, quando a gente fala do regimento interno, ele fica confuso, porque eles são informações muito rápidas, né? E todas assim misturadas. Ora fala de comportamento, ora fala de uniforme. Ah, mas eu não dou uniforme. Ok, mas você pode fazer um código de vestimenta. Como é que você quer que a pessoa vá? Se você não quer que a pessoa vá de chinelo, você pode escrever que ela tem que ir de sapato fechado. Se você não quer que ela vá de calça rasgada, você vai escrever isso. Então, mesmo que você não dê uniforme, ainda assim você pode fazer um código de vestimenta, uma política de vestimenta. Eu fui numa multinacional e olha só, não é só os empregados. Eu estava na recepção, aguardando a pessoa com quem eu ia conversar. A pessoa veio com uma régua no meu sapato. Ela falou assim, dá licença, eu posso medir o salto do seu sapato? Por quê? O salto do meu sapato tinha 5 centímetros, sapato baixinho para trabalhar. E lá tinha uma regra que saltos acima de 5,5 não podiam entrar. Eu era só uma visita e ainda assim, sendo só uma visita, eu estava dentro de todas as regras da empresa, mesmo eu sendo somente uma visita. Então, a empresa é sua. Vocês podem colocar as regras que vocês acharem que devem colocar. E tá tudo bem. Eu, por sorte, né, só tinha 5 centímetros, senão eu ia ter que vestir um sapato de segurança, imagina. Eu estava de saia, tal, imagina vestir um sapato de segurança, bem complicado. Olha só, quero ajudar a pagar a mensalidade da faculdade do funcionário, como documentar isso? Angelina, toma muito cuidado, porque você às vezes está ajudando a pagar a mensalidade do funcionário e depois ele diz que você tinha que pagar as horas extras, que foi você que pediu para ele estudar. Toma muito cuidado, muito cuidado. Primeiro, você tem que criar uma política, né, de pagamentos de universidades e tudo mais. E aí você nunca vai colocar o dinheiro na conta dele. Sim, você vai estar fazendo o pagamento da faculdade. Mas tem que ter toda uma política para não ser considerado como salário. Que é muito fácil o juiz dizer que você está pagando por fora para o funcionário. Muito fácil. O que mais, Luci? Bom, aí é isso. Minha maior dificuldade é contratar os funcionários, né? Não, não é não. Você recebe tudo em indicação, vem tudo de mão beijada para você. Então, eu não quero mais isso. Eu tenho um lá que eu preciso mandar embora, porque é esse aí que chega todo dia atrasado, que eu já me aguento mais dar advertência pro moleque. E ainda assim, fica usando o celular. Quando eu saio, já dei advertência por conta do celular também. Ontem eu vi pela câmera que eu virei as costas, ele foi lá, pegou o celular de novo. Então, assim, tá bem complicado. É uma Então pessoa você percebe que você tem que documentar. Se foi ontem, você documenta hoje. Hoje você documenta. Conforme a imagem de câmera, utilizou o celular dentro do horário de trabalho. Você vai documentar isso hoje. Porque assim você tem um conjunto de coisas para mandar a pessoa embora. Mas como é que você contratou esse moleque assim tão irresponsável? Foi indicação. Ai, não, Jesus amado. Foi. E como é que você faz depois com a pessoa que te indicou? Ai, eu vou passar lá e xingar, né? Ai, porque às vezes a pessoa não aceita, né? Às vezes a pessoa indica, mas ela acha que é ótimo. Ai, é meu filho, meu sobrinho, meu afilhado, contrata, ele é muito bonzinho. É igual a história da mãe coruja, né? Você conhece a história da mãe coruja? Imagino. Não conheço. Que tinha uma coruja, que ela tinha os filhotinhos, e era a primeira vez que ela tinha seus filhotinhos, né? E aí ela estava muito emocionada e ela estava com muito medo que o gavião viesse e comesse os filhotinhos dela. Então, mãe é corajosa, ela foi conversar com o gavião e falou, seu gavião, por favor, não coma meus filhotes, são os únicos filhotes que eu tenho, tá. Ela encheu tanto o gavião, que o gavião falou assim, tá bom, dona coruja, tá bom, me diga lá como são os seus filhotes, que eu não vou comer. E a coruja falou, são os filhotes mais lindos, são os mais inteligentes, os mais charmosos. O senhor logo vai perceber que são os meus filhotes, eles são diferenciados, eles são bonitos, elegantes, charmosos e inteligentes. Tá bom, se eu ver, não vou comer. Aí o gavião passeando, de repente ele viu um ninho com um zóio assim esbugalhado assim, os filhotes não tinha nem pena, só tinha bico e os zóios esbugalhados, não tinha nem pena, não tinha nada, umas pernas esquisitas, comeu tudo. Claro, não era igual ela tinha falado.
Porque os filhos da coruja sempre são os mais lindos. Então, para cada mãe, os seus filhos são super bonzinhos. E aí eu vou lá e faço a indicação do meu filho, do meu sobrinho, do meu afilhado. E depois dessa confusão, então, tomar muito cuidado e fazer uma avaliação mesmo, inclusive do currículo da pessoa, procurar referências e principalmente as redes sociais da pessoa. Se você olha lá que ele estava trabalhando e você entra nas redes sociais e ele estava publicando a uma, às duas, às três, às quatro, às cinco, às seis, você já sabia como ele era. É uma informação simples que quando a gente olha as redes sociais, a gente consegue, né, entender muitas coisas, muitas coisas. Porque a pessoa está trabalhando e está postando o dia todo. Então, é muito importante, e principalmente o Twitter, que o Twitter é uma rede social do mal, assim me ensinaram. E o Twitter você encontra coisas que você não encontra nas redes sociais tradicionais. Eu mesma ia contratar uma menina super fofa, trabalhava em multinacional, 20 anos de idade, um currículo impecável, um LinkedIn de dar gosto de ver, um Facebook toda família. Entrei no Twitter, só tinha palavrão, só tinha foto, tipo de língua, coisas assim. Até a roupa falsificada, ela vendia. Então, o Twitter é onde você encontra aquilo que não está em nenhuma das outras redes sociais. Então, agora o meu receio, Carmen, por exemplo, se você falou da gente publicar no Facebook e tal, para atrair os candidatos, né? Mas o meu receio é que eles vejam isso e que mandem pessoas conhecidas, porque eu não quero mais ninguém lá. Tá tudo bem, eles podem mandar quanto quiserem, mas você vai fazer a seleção. Você vai fazer a seleção. Olha lá, o pessoal está perguntando se pode pedir as redes sociais nos dados do colaborador. Patrícia, essa história de colaborador é muito esquisito, tá? A gente tem empregado e empregador. É assim que está na lei, é assim que está na CLT. As pessoas procuram, Patrícia, emprego. As pessoas não procuram colaboração, né? Eu procuro emprego, então eu sou empregado. E eu tenho vínculo empregatício e não vínculo colaboratício. Eu gosto disso porque é o que é certo e funcionário é quem trabalha para o governo, que faz as coisas funcionarem, mas não faz também, né? Mas deveria fazer. E aí, quando você pede as redes sociais, eles já vão maquiar a rede social porque você está pedindo. O que eu costumo fazer é, eu fiz essa postagem, né, do anúncio, eu quero que você lá e faça um comentário sobre a nossa empresa. Ou você faz uma postagem qualquer e fala, ó, tá aqui o endereço da postagem, eu quero que você faça um comentário nessa postagem, né, e aí você já pega a rede social dele. Outra coisa que você pode fazer é procurar com e-mail, com nome e tudo mais. Dá um pouco mais de trabalho, mas você pega a pessoa livre, do jeito que ela é, de fato. Se de tudo você não achar, se procurar, não achar, aí você pede, mas eu só peço em último caso, Patrícia, só em último caso. Aí, dá uma olhada agora, depois, por que a gente perde as coisas na justiça? A Sônia, com todo o amor do mundo, ela está perguntando se está tudo bem as funcionárias dela saírem para resolver as coisas particulares e pagar depois no horário de almoço. Não tá? Elas têm o horário de almoço para resolver as coisas particulares. Porque você não pode entregar menos de 60 minutos de almoço. Mesmo que a reforma trabalhista em 2017 diz que pode, não faça isso. Não faça isso. Por quê? Está cheio de empregadores perdendo na justiça porque reduziu o horário de almoço da pessoa. São 60 minutos, isso é o que está lá na lei. A reforma diz que pode negociar por menos, tal. E no seu caso, Sônia, você não tem negociação nenhuma. No seu caso é o pior de todos, você está simplesmente reduzindo o horário de almoço delas. Não faça isso, e para que elas possam ter essa liberdade de resolver as coisas, você precisa ter uma política de compensação de horas, ou uma política de banco de horas, onde vocês vão criar essa política junto e colocar certinho se a pessoa falta, se ela vai poder, se ela não vai poder, tudo isso, né? E sim, se vocês têm câmeras, vocês têm que ter um documento de ciência das câmeras. Lucy, você congelou. Você estava aqui, Lucy sumiu. Uma ótima tarde para vocês.